Glória a Deus. Pessoal, vamos para o livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo é no começo da Bíblia, é o segundo livro, né? O livro de Êxodo, pessoal, o próprio nome já diz. O que quer dizer Êxodo, pastor? Quer dizer saída, né? E o livro de Êxodo vai contar a história da saída do povo de Deus da terra do Egito para a terra prometida, que Deus tinha prometido muitos anos ao nosso patriarca Abraão. E essa saída, pessoal, do povo, ela é marcada por muitos detalhes dentro da história, que é o que eu quero que você preste atenção hoje, em nome de Jesus. Porque quando Deus levantou Moisés, na verdade, pessoal, Deus já tinha um projeto muito antes, né, que estava pronto, preparado para poder tirar o povo daquela terra. Deus até disse em determinado momento que o povo ficaria 400 anos naquela terra, na servidão, no sofrimento. Ficaram 430 anos ali, sofrendo mesmo. E o que acontece? Os últimos 80 anos intensificaram, foram anos de realmente assim, escravidão profunda, irmãos. Mas a palavra de Deus diz para nós que quando Deus entrou em ação e fez a obra, eles foram abençoados. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 15, é onde a gente vai começar. E o que vai acontecer, pessoal? Nesses 80 anos em que o povo vai ser escravo, né, uma escravidão mais ferrenha, logo no comecinho disso, a Bíblia vai dizer para nós que levantou dentro daquela nação do Egito um faraó, que a Bíblia diz, irmão, que não conhecia a história do José. Por quê? Porque o José, pessoal, como um governador do Egito e como um homem de Deus, ele fez pelo Egito, entenda bem, o que ninguém conseguiria fazer. Amém? Todo mundo achou? Então agora presta atenção. Ele fez pelo Egito o que ninguém poderia fazer em nenhum momento. Se o José, irmão, não tivesse sido levantado por Deus, se o José não tivesse se tornado governador do Egito, e se o José não tivesse tido de Deus o entendimento que ele precisava para poder, naquele momento, dar uma solução, né, para o Egito, você pode ter certeza que o Egito teria sido devastado, destruído. Por quê, pastor? Porque ninguém imaginava o que ia acontecer. O faraó, então, ele tem um sonho lá, e ele sonha com 7 vacas gordas que estavam ali na beira do rio, bebendo água ali, né? E aí, de repente, sobem 7 vacas magras, feias, pálidas, né? Porque representava mesmo a miséria, a pobreza. E a Bíblia diz que vaca é herbívoro, né? Animal herbívoro, come grama, não é carnívoro. Mas aquelas vacas magras engoliram as vacas gordas. E aquilo ali era uma simbologia, pessoal. Deus estava trazendo um símbolo para trazer uma visão do que aconteceria no futuro. Amém? E trouxe. Então o José, ele teve a interpretação que 7 anos de fartura viriam, que Deus tinha mandado esses anos e aconteceria. E depois desses 7 anos de fartura viriam 7 anos de escassez, mas severa, irmãos, que destruiriam, entenda bem, toda a abundância que eles tinham tido nos 7 anos inferiores, né, anteriores. E o que acontece? A Bíblia então diz que o José, ele tem esse entendimento de Deus, e ele, quando dá a revelação do sonho, ele diz: faraó, prepara um homem, levanta um homem que tenha sabedoria para administrar as finanças do Egito durante esses 7 anos de fartura, para quando chegar o tempo da escassez, a gente não morra de fome, né, e ainda tenha a condição de vender para os outros lá fora. E o faraó olhou para o José e falou: rapaz, esse homem é diferenciado, esse homem é um homem que tem um espírito de sabedoria. Você entendeu que ele era um homem de Deus? Falou: você vai ser esse homem, José, porque Deus deu para você esse entendimento. Então José assumiu a posição, pessoal, e começou a trabalhar naquela missão. E ele separava de toda a colheita que tinha, uma parte ele separava e colocava no estoque. E a Bíblia diz, irmão, que a fartura foi tanta durante aqueles 7 anos, que o que o José conseguiu guardar naqueles 7 anos ultrapassou as medidas que eles tinham na época. Chegou uma hora que eles não conseguiam mais contar. Por quê? Tinha uma quantidade de número que eles tinham de conhecimento, e passou aquela medida de peso, de medida, de tudo. E quando vieram os 7 anos da fome, pessoal, o Egito estava preparado. E o que aconteceu? Tanto a família do José como muitos hebreus vieram até o Egito, e sob a tutela, sob a proteção do José, eles puderam ficar ali dentro do Egito. E ficaram. E o povo de Deus, irmão, sempre cresceu.
Sempre, o povo de Deus sempre avançou. Então quando o povo de Deus, irmão, estava ali dentro, eles começaram a crescer. E eu já disse para vocês antes, o faraó começou a observar. Passaram-se muitos anos, morreu o governador, nasceu o governador, trocou de faraó e levantou um que não conhecia a história do José. E ele não sabia a importância que o José teve no meio do povo de Deus. E o que aconteceu, pastor? Esse faraó que levantou, ele começou a olhar e falou assim: peraí, esse povo não é nosso. Esses aí são hebreus, eles não são egípcios e estão crescendo demais. Aí ele pensou: eu preciso parar isso. Por quê? Esse povo crescendo, daqui a pouco eles vão dominar a terra. Então vou fazer o seguinte, vou escravizar. E começou a escravizar, irmão. Só que a Bíblia diz que quanto mais ele apertava o povo, mais o povo crescia. Quem serve a Deus é assim, irmão. Você pode estar debaixo de qualquer luta. Quanto mais o diabo aperta, mais você cresce. Jesus iniciou o ministério dele depois de 40 dias de jejum. E quando o diabo tentou em algum momento tentar ele, fazer com que ele caísse, com que ele pecasse, a Bíblia diz que o Senhor estava fortalecido no Espírito. E com a palavra ele foi combatendo o diabo. O que isso quer dizer para nós? Às vezes a gente tem luta e batalha na vida. E às vezes a gente, pastor, mas essa batalha... Não, irmão, essa batalha é para o seu crescimento. E enfrenta ela, porque o povo de Deus é assim, é igual massa de pão, né? Quanto mais bate, quanto mais amassa, mais vai crescendo, porque a gente tem Deus na nossa vida. E toda batalha, pessoal, não vem para destruir a gente. Ao contrário, se você serve a Deus, as batalhas que você enfrenta vão te fazer crescer. Amém? Em nome de Jesus. E o que aconteceu, pessoal? O faraó deu um decreto dizendo que toda criança que nascesse, se fosse menino, deveria ser morto. Porque as mulheres era mais fácil de eles controlarem. Mulher não ia para a guerra, mulher não tinha condições de lutar contra homem, né? As mulheres poderiam servir dentro da casa do faraó e dentro do Egito, mas os homens não, irmão. Os homens eles poderiam muitas vezes se revoltar, né? Os homens eram a força bruta do povo hebreu. Então o faraó ele falou assim: a partir de hoje, todo homem que nascer menino, vocês vão matar. Quem era fundamental ali, pastor? As parteiras. Por quê, pastor? Porque as parteiras é que faziam os partos, né? Então eram elas que viam quem estava nascendo. Não tinha, como fala, igual tem hoje quando vai fazer ultrassom, não é verdade? Que vê lá já o sexo do bebê e tudo mais, se é menino, se é menina, que até faz o chá revelação, já consegue saber antes da hora. Não tinha isso. Então descobria na hora que nascesse, não é verdade? E aí o que acontece? Essas mulheres eram fundamentais. Então o faraó, pessoal, chamou essas mulheres e disse para elas que elas deveriam fazer isso. Todo aquele que nascesse menino deveria ser morto. Versículo 15 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho masculino, né, menino, matai-o. Mas se for filha, então o que, pessoal? Então viva. Então o faraó colocou essas duas mulheres, irmãos, numa condição difícil, que era de fato assassinar os bebês. O negócio era sério. Falou: você vai olhar e se for menino é para destruir, é para matar, não é para deixar vivo. E o que vai acontecer, pastor, diante disso daqui agora? Que é a mensagem que eu quero começar a abrir para você aqui. Muitas vezes, irmão, para você servir a Deus, você vai ser colocado, como diz no ditado popular, entre a cruz e a espada. Vai ter muitas vezes que quando você estiver servindo a Deus, o diabo vai te colocar contra a parede e fazer você querer tomar uma decisão que muitas vezes não é a correta. E que para agradar a Deus, pode ser que em algum momento você vai ter que desagradar alguém. Isso, irmão, faz parte da vida de quem serve a Deus. Porque muitas vezes acontecem coisas e que o que as pessoas esperam que a gente faça? O que elas querem, não é verdade? As pessoas esperam isso, mas às vezes para a gente agradar a Deus, você não vai poder fazer o que as pessoas querem. Você não vai poder fazer o que muitas vezes um amigo, às vezes até um familiar, às vezes o marido, às vezes a esposa, não é verdade? Às vezes o patrão, o chefe, às vezes o líder, às vezes o próprio pastor da igreja. Tem vezes, irmão, que a gente se coloca diante de uma situação que muitas vezes o que a pessoa está exigindo da gente é um pecado. E eu preciso observar, irmão, se aquilo realmente é o que Deus quer que eu faça. Por quê, pastor? Porque enquanto eu estiver, irmão, me movimentando para agradar pessoas, eu nunca vou agradar o Espírito Santo de Deus. Quem entende isso, diga graças a Deus. Amém? Então essas duas parteiras, elas foram mandadas. Era uma ordem que vinha do chefe delas, de que elas deveriam fazer tal coisa. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 17. As parteiras, porém,
Temeram a quem, pessoal? A Deus. Então, quando o faraó falou, as duas pensaram. E a Bíblia diz que elas temeram. O que é temer, pastor? É o medo? Nesse caso não era medo, nesse caso era o respeito. Respeito. Elas temeram a Deus. E elas entenderam que aquilo que estava sendo pedido não era bom. Elas entenderam que aquilo que estava sendo pedido era ruim. Mas se você parar para pensar, o caso é complicado. Por quê? Se elas dizem não para o faraó, o que o faraó ia fazer? Ia matar. Só que, pessoal, a pessoa que serve a Deus, ela não tem medo da morte. A pessoa que serve a Deus, irmão, que teme a Deus de verdade, ela não tem medo do que pode acontecer com ela se ela estiver servindo. Esses dias eu comentei com vocês sobre o caso do Sadraque, do Mesaque e do Abednego, que diante de uma situação semelhante, foram ameaçados. O rei disse para eles: se vocês não se curvarem na hora que tocar a música, eu vou colocar vocês na fornalha, e não vai ser de qualquer jeito. Eu vou mandar aquecer 7 vezes a fornalha, e eu vou lançar vocês lá. E aí eu quero ver se Deus vai livrar vocês. E aqueles homens que eram de Deus, irmão, disseram: ô rei, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, a gente vai morrer adorando, servindo. Mas negar a Deus a gente não nega. E quantas pessoas, irmãos, que por muito menos, negam a Deus, que por muito menos fazem uma coisa que desagrada o Espírito Santo. Quantas pessoas que por muito menos, irmãos, já vão fazendo tudo que é errado. Não, pastor, é que o senhor entende o meu caso, É que é complicado, porque lá no trabalho, não, irmão, nunca faça o que desagrada a Deus porque te pediram. Nunca desobedeça a Deus porque falaram que é para você desobedecer. Mas se você não fizer, você perde o emprego. Então perde o emprego. Mas se você não fizer, eu não falo mais com você. Então não fala. Mas se você não fizer, não olha mais na minha cara. Então não olha. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Porque Deus, Ele tem que ser primeiro lugar na nossa vida. E enquanto Deus não for o primeiro lugar na sua vida, o que vai acontecer, pastor? Você nunca vai se tornar uma pessoa verdadeiramente de Deus, santa, que alcança o que Deus quer que você alcance. Por quê? Sempre tem alguma coisa, sempre alguém atrapalha, sempre alguém coloca a mão, e ao invés de você ser firme, você acaba se deixando levar. É igual a história que contam do rapaz na empresa, que ele estava trabalhando, aí o chefe mandou chamar, e falou para ele, falou: amigão, eu senti aqui, vi você trabalhando, e eu vou promover você. Aí ele ficou feliz, falou: glória a Deus, estava orando, pedindo isso daí a Deus. Aí ele falou assim: mas tem um detalhe, nessa promoção, esse cargo, ele é de confiança, e esse cargo de confiança eu não posso dar para qualquer pessoa. Ele falou: não, então como que funciona? Ele falou: é o seguinte, vai chegar aqui na empresa, os materiais, e você vai ter que fazer a ficha dos materiais que estão chegando. E quando chegar o material, o que você vai fazer? Você vai separar a maior parte. Então, por exemplo, de 8 caixas você separa 7, e uma você guarda e não coloca na lista. Você vai ocultar ela. Aí ele falou assim: se você quiser, tem que ser desse jeito. Se você falar para mim, um cargo é seu agora, eu já assino aqui, você já assume. Aí ele olhou e falou assim: peraí, isso daí não é certo. Você me dá um tempo para eu orar? Preciso falar com Deus. Amanhã eu te dou a resposta. Aí o patrão falou: tá bom, vai lá e amanhã você me traz a resposta. Falou: tá bom. Chegou em casa, ele conversou com a esposa até falou para ele assim, falou: olha, mas isso daí é uma coisa boa, porque você vai crescer dentro da empresa, o salário vai aumentar, a gente está precisando. O negócio está sério aqui em casa, a gente está com dívida tremenda, é complicado. Então se você tem um aumento de salário, nossa vida se resolve. Vai lá e aceita, não tem problema não. Aí ele foi falar com Deus, e na hora que ele entrou na presença de Deus, mas na hora ele já sentiu que aquilo não era de Deus. Falou: peraí, isso daqui é errado. E o pior é que se eu falar não pro patrão, agora eu estou sabendo da maracutaia, não é verdade? É capaz ainda dele me mandar embora. Falou: mas quer saber de uma coisa? Eu vou obedecer a Deus. Chegou lá para falar com o patrão, entrou na sala, o patrão falou: e aí, decidiu? Posso assinar o contrato? Aí ele falou assim: olha, chefe, com todo respeito, eu amo trabalhar na empresa, tenho um carinho e admiração muito grande por tudo que o senhor construiu, porém, o meu Deus disse que isso não é certo. Então, ainda que eu estou correndo risco de ser mandado embora, não tem problema, tudo bem, mas eu não vou aceitar, porque se eu fizer isso eu vou ficar bem com o senhor, mas aí eu vou ficar mal com Deus. Aí o patrão olhou para o secretário que estava do lado, olhou para a cara do outro meio assustado assim, e estendeu a mão para ele. Aí ele até assustou, falou: vai me mandar embora agora, vai se despedir. Ele falou assim: pega na minha mão. Aí quando ele pegou, ele falou: parabéns, você está contratado. Como assim, chefe? Ele falou: eu estava te testando, eu queria ver se você seria honesto ou não. Mas se você, sabendo que poderia, tendo chance de entrar no cargo, ainda assim disse não porque é errado, você é uma pessoa da mais alta confiança dentro dessa empresa. Eu sei que eu posso te colocar em qualquer setor que vai acontecer o quê? Que eu não vou ser defraudado,
que você vai ser honesto e contratou ele e colocou ele no cargo maior. Por que eu digo isso para você, irmão? Porque às vezes a gente fica entre a cruz e a espada, e vai acontecer isso na sua vida. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Acredite que para obedecer a Deus vão te colocar contra a parede. E aí agora? Não, agora é Deus. Não interessa, irmão, quem tem Deus tem tudo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Porque a Bíblia diz que mesmo diante daquela situação, as parteiras temeram ao Senhor. Não foram fazer, elas entenderam, peraí, isso é errado, é assassinato, não posso fazer isso. E o que a Bíblia diz? E não fizeram como o rei do quê, pessoal? Como o rei do Egito. Tinha o quê? Tinha falado para elas, né? Não fizeram como o rei do Egito dissera. Antes, conservaram os meninos com o quê, pessoal? Com o quê, gente? Com vida. Então a pessoa que entenda bem, quer fazer a vontade de Deus, ela tem que estar disposta a desobedecer às vezes aquele que está fora da vontade de Deus. Vai ter coisa que Deus vai falar com você e você tem que fazer, mas vai ter coisa, irmão, que é a pessoa que está falando, e você tem que ter a sensibilidade, porque Deus nunca vai pedir para você uma coisa que esteja fora da palavra. Quem entende isso, diga graças a Deus. Não adianta, a pessoa pode, não vai, pastor, porque Deus não vai, se não está dentro da palavra, não é Deus que está falando com você. Irmão, como é que Deus vai mandar você assassinar uma pessoa? Diga para mim, como é que Deus vai mandar você ter ódio de alguém? Pelo contrário, Jesus ele foi claro, vocês têm que amar os inimigos de vocês, orar por quem persegue. Então como que Jesus vai mandar eu perseguir? Está entendendo, sim ou não, pessoal? E às vezes a gente, movido pelo sentimento, às vezes da situação, de algo que fizeram, a gente entra diante de Deus, né? E começa a achar que é Deus que está falando, mas não é, porque Deus não falou, porque é antibíblico, está fora da palavra. Você percebe que não é de Deus. Se você parar um pouco e for orar e entrar diante de Deus e perguntar, você vai entender que muita coisa não é de Deus. E o que você vai fazer? Aí você vai ter que ser valente, irmão. Porque covarde não consegue obedecer a Deus. Você entendeu o que o pastor falou? Sim ou não? Vou repetir, covarde não obedece a Deus. Porque a pessoa ela fica entre a cruz e a espada, e ela escolhe a espada ao invés da cruz. Escolhe a cruz, irmão. Jesus escolheu a cruz. Ele podia ter agradado as pessoas, ele podia ter sido cínico, dissimulado. Jesus podia na frente dos fariseus falar uma coisa e por trás falar outra. Jesus podia muitas vezes ter sido uma pessoa fingida para poder agradar a liderança, o governo e tudo mais. Jesus não estava nem aí, irmão. A preocupação dele era fazer a vontade de Deus. Uma vez ele até falou isso para os pais dele. Voltando para casa, os pais caminharam 3 dias de viagem. Quando chegaram em casa, cadê Jesus? Era jovem ainda, tinha 12 anos. Não veio com fulano de tal, acharam que tinha vindo com alguém da família, não veio, voltaram. Quando chegaram, 3 dias de viagem, ou seja, 3 mais 3 são 6. Jesus ficou quase uma semana sem os pais. E aí quando chegaram, entraram na sinagoga, estava lá Jesus, ensinando, falando com os doutores da lei, interrogando eles e ensinando eles. E todo mundo maravilhado, rapaz, esse menino tem 12 anos e já tem essa sabedoria. Aí quando a mãe e o pai foram falar, Jesus, né, porque ele falou, vocês não sabem que convém a mim fazer a vontade do meu pai? Jesus estava fazendo a obra já, irmão. Quando eu digo isso para você, é para você entender que quando Deus está direcionando, você não tem que querer agradar as pessoas. Os discípulos que andavam com Jesus, Jesus não pensou em agradá-los, Jesus pensou em ensiná-los. E falou para eles, muitas vezes, até quando falou para o Pedro, sai dele, Satanás. Lembra? Quando Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, pelo contrário, a gente está com o Senhor, isso não vai acontecer. Ele falou, arreda, Satanás. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Você não entende nem o que você está falando, você entende das coisas dos homens e não de Deus. Que isso, pastor? Pedro deve ter escandalizou nada, irmão. Se tornou um grande homem de Deus lá na frente. Porque entendeu, que Jesus entendeu isso, que precisava agradar a Deus e não a quem? Aos homens. E se você estiver diante da pressão, já proponha isso no seu coração. O quê? Eu sempre vou obedecer à voz de Deus, independente de qual seja a situação. Porque se você já tiver isso na sua mente, não vai ter nada, irmão, que vai te colocar em dúvida. Você entende? Porque dúvida não é de Deus. Então você já sabe que a palavra diz, você só obedece. Quem entende, diga graças a Deus. Gálatas capítulo de número 1. Vamos lá para o final da Bíblia agora. Gálatas capítulo de número 1. Você vai para Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios, depois de Coríntios o livro de Gálatas. Gálatas capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10.
Rapaz, eu fiquei lendo sobre essas parteiras, eu falei, Jesus, olha como elas foram importantíssimas na história, irmão, do Evangelho. Como assim, pastor? Porque se essas mulheres tivessem tomado a decisão de matar as crianças, quem que nasceu naquele período? Moisés. E pode ser que no meio daquela bagunça Moisés tivesse ido também. Claro que Deus tinha um plano e podia livrar. Não estou dizendo que isso é um fato, amém? Não estou dizendo que isso teria acontecido. Deus tinha obra para fazer. Mas quantos homens de Deus não teriam morrido naquilo ali? Quantos homens do povo? Tudo porque duas mulheres decidiram temer a Deus. Tudo porque duas mulheres decidiram obedecer a palavra. Amém, gente? Temeram, você tem que temer a Deus também. Porque a sua decisão de temer a Deus vai ajudar, vai cooperar para um futuro de vitória, irmão. Amém, gente? Vai cooperar para um futuro de bênção, como a decisão delas cooperou para um futuro de libertação lá na frente. Que mulheres de Deus, irmão. Que bonita a atitude delas. Você tem que ser essa pessoa também. Obedecer, seguir a direção, ter a palavra. Deus vai fazer a obra, amém? Então na carta que foi escrita aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo vai dizer para nós o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a quem, pessoal? A homens. Olha a pergunta dele, mas ele vai dar uma resposta. Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria o que, gente? Servo de Cristo. Acabou, irmãos, isso daqui já fecha pra gente. Eu poderia parar aqui com você a mensagem. O que o Paulo falou foi da mais alta sabedoria. Se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de quem? Porque não dá para fazer as duas coisas. Não tem como você agradar a Deus e agradar os homens muitas vezes. Não tem como, porque o que está dentro desse livro aqui, irmão, vai contra tudo que os homens falam. O que está dentro desse livro vai contra o que o mundo fala. O que Deus fala com você vai contra o que a maioria das pessoas que estão à sua volta, que não tem Deus, falam. Tem coisa, irmão, que você não precisa nem falar. Tem coisa que você não precisa nem dizer para Deus. Você não precisa falar que você é inimigo de Deus. E também você não precisa falar que você é servo de Cristo. Como assim, pastor? Não, irmão, a sua atitude fala isso. Você está entendendo, sim ou não? O seu comportamento fala isso. Esses dias eu fui com a Tayane. A gente foi na loja e eu fui trocar um presente que eu ganhei de aniversário. E cheguei lá na loja, pessoal, o rapaz atendendo a gente, não sei o que, e pega a roupa e tal, e veste, faz ajuste, não sei o que. Quando terminou, ele falou assim para mim: posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei, pode. Ele falou: vocês são meus irmãos na fé, não são? Aí eu dei risada. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou: vocês parecem crente. Parece, irmão, quem é de Deus não precisa falar. O comportamento, a prática, a maneira como se porta, parece. E eu não estava de roupa social, estava de roupa esporte, camiseta polo, calça jeans, sapatênis. Não estava. Você está entendendo, sim ou não? Mas a conduta, irmão, as palavras, você não precisa falar que você é servo de Cristo, esquece. O Paulo está dizendo, então se eu agradar o homem, eu não sou servo. Ele não precisa dizer que ele é servo, ele não falou de palavra, ele está falando de atitude. Se agrada os homens, você não é servo de Cristo. E ao contrário, é igual. Se você é servo de Cristo, você não vai agradar, irmão. Esqueça tudo que vem fora da palavra. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou lá numa pressão no trabalho. Fique com a palavra de Deus. Amém, gente? No trabalho, ainda que seja na sua família. Eu digo isso, sabe por quê? Às vezes a nossa casa vai colocar a gente entre a cruz e a espada, irmão. É verdade. Vai ter momento que a pessoa vai dizer para você: não, porque eu não aceito que você vá para a igreja. E aí, você vai escolher quem? Não estou dizendo para você que é para você ter inimizade com a sua família. Pelo contrário, entende o que o pastor está dizendo? Estou dizendo para você que você tem que ter uma medida de fé e dizer: olha, com todo carinho e respeito, eu te amo, né? Você está falando isso com alguém da sua família, eu te amo, nada muda entre a gente, no meu coração nada muda, mas eu não vou deixar de buscar Deus, porque, sabe por quê, irmão? A Bíblia diz assim, ó, vamos falar de casamento, por exemplo. A Bíblia diz que o marido e a mulher se casam, e eles vão ficar juntos, biblicamente falando, quando, pessoal? Até que o quê? Até que a morte, depois que vem a morte, separou. Aí a pessoa serviu a família a vida inteira e não serviu a Deus. O que vai acontecer? Vigia, irmão. Deus é a prioridade. Deus é que tem que ser o número 1. Porque tudo que tem nessa terra uma hora vai acabar. E se eu não estou ligado com Deus? E se eu não servir a Deus?
Agora, claro, não estou dizendo que você tem que ser um fanático, não. Chegar em casa e brigar com todo mundo, botar os filhos para fora, porque agora essa casa é santa, ninguém que não vai para a igreja também não entra aqui. Também não precisa disso, né? Não é verdade. Mas o que eu estou dizendo para você é, você tem que ser posicionado, você tem que ser firme, dizer para sua família, eu sou um servo de Deus, aqui em casa não tem pecado, na minha casa não entra bebida, na minha casa não vai entrar cigarro, droga, vício. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que ser posicionado. Você tem que dizer, no meu casamento vai ser santo. Meu casamento não vai ser uma bagunça, não, que faz de qualquer jeito, que viola ali a intimidade do casal e faz tudo de qualquer maneira. Não pode. Você tem que dizer, meu casamento vai ser santo. As minhas finanças são santas, porque eu sou dizimista e ofertante. Ah, mas fulano não quer, mas o meu Deus quer. Entende, pessoal? Sim ou não? O meu Deus quer. Então não tem conversa, irmão. A pessoa pode ficar brava, pode murmurar. Agora, se você obedecer a pessoa, você vai estar criando uma inimizade com Deus. Isso é sério. Olha o que diz a Sagrada Escritura, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que o que, pessoal? Que a amizade com quem? Do mundo é inimizade contra Deus. Percebe que ele não diz que você não precisa nem falar? Você não precisa dizer, eu sou inimigo de Deus. Não precisa, irmão. É só você ser amigo do mundo, você já é inimigo de Deus. Irmão, misericórdia. Eu estava lendo ontem o livro de 2 Reis e estava vendo o rei Senaqueribe, que foi enfrentar o Ezequias e começou a falar um monte de besteira a respeito de Deus. Não, porque eu passei em tantas nações, eu destruí tantos povos e os deuses deles não puderam vencer, e vocês também não vão conseguir segurar, porque eu vou vencer, porque o Deus de vocês não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Aí o Ezequias foi para a casa de Deus, irmão, e orou e falou com Deus, falou: Senhor, e agora? Olha essa situação, olha o que ele está falando do Senhor. Aí o profeta Isaías veio falar com Ezequias, falou: ô Ezequias, tem um recado de Deus para você. Ele falou: qual é? Pode avisar o Senaqueribe, vou mandar um recado para ele. Olha o que Deus vai dizer, irmão. Eu até deixei separado o versículo. Olha que forte isso aqui, ó, que Deus vai dizer. Presta atenção. Por isso, é claro, as nações que você conquistou não tinham poder contra você. Deus falando com Senaqueribe. Elas eram como capim nos campos, que se enruga quando o sol é muito quente, e como um cereal que fica queimado antes de amadurecer. Eu, porém, Deus falando, sei tudo ao seu respeito. Ele estava dizendo, porque ele estava falando dos deuses que ele passou, as nações tinham deuses e venceu. Deus falou para ele: esses deuses que você venceu não eram nada. Essas nações que você venceu, eles não tinham poder contra você. Só que Deus está falando, só que comigo o negócio é diferente, Senaqueribe. Você acha? Não, Deus está dizendo, eu conheço tudo. Aí olha o que ele vai dizer: eu, porém, sei de tudo a seu respeito, e conheço todos os seus planos, e sei para onde vai e quando retorna, e também sei o quanto você me odeia. Olha que forte agora. E por causa do seu furor e arrogância contra mim, eu vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na tua boca, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Já pensou, irmão? Deus não brinca, pessoal. Olha o perigo de uma pessoa ser inimiga de Deus. Senaqueribe, você está falando, então eu vou mostrar para você quem sou eu. Botar um anzol no teu nariz, vou botar um freio na tua boca, você vai voltar para o lugar de onde você veio. Senaqueribe todo pomposo, veio um anjo de Deus, 185 mil homens, matou todo mundo, irmão, no arraial de guerra. Quando acordou os soldados que sobreviveram, eles viram, eram corpos e corpos empilhados, irmão, de soldados, todo mundo morto. Senaqueribe abaixou a cabeça e voltou para casa quietinho. Acabou. Aí a Bíblia diz para mim que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu vou ser inimigo de Deus? Tô doido? Tô maluco? Vou obedecer uma pessoa? Não, irmão, obedeça a Deus. Fique com a palavra, faz o que tem que ser feito. Por quê, pastor? Porque no momento em que você obedecer a Deus, Deus abençoa a sua vida. Amém? Vai fazer com que você seja grande e abençoado onde você for. Quando obedecer a palavra. Esqueça, não obedeça. Pastor, me colocou contra a cruz e a espada. Fique com a cruz e não com a espada. Me pressionou contra a parede. Pastor, diga: eu escolho Deus, mesmo contra a parede. Ah, mas aí então eu vou te mandar embora. Manda embora então, não vou fazer o que é errado. Deus vai abrir uma porta maior para mim. Amém, gente? Quantos casos a gente já não viu assim? A pessoa não aceitou fazer o que era errado, então tá bom, vai ser mandado embora. Lá na frente Deus abre uma porta muito maior e melhor e prospera a pessoa. Às vezes ela até passa um momento de aperto, é normal, irmão. Foi mandado embora, às vezes não tem um trabalho no dia seguinte, mas é também Deus vendo seu coração.
E aí por que foi mandado embora? Fui mandado embora porque servia a Deus. Então pode ficar despreocupado que Deus vai te abençoar. Irmão, isso é batata, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você está sendo prejudicado porque está servindo a Deus, lá na frente Deus multiplica tudo isso. É semente, decisão é semente. Você está plantando e uma hora você vai colher. Eu estava até lembrando esses dias, recordando do caso do Jó. O que o Jó, pessoal, o que aconteceu com ele? Por que o Jó passou tudo que passou? Só porque ele servia a quem? A Deus. Não, Jó não teve um problema. Ele não estava em pecado, ele não estava numa vida errada, ele não fez alguma coisa que desagradou a Deus. Não, a palavra diz, irmão, que a única coisa que o Jó fez foi servir a Deus e passou tudo o que passou. Só que já que o Jó estava sofrendo porque tinha servido a Deus, nada mais justo então do que Deus fazer o quê? Recompensar. Então peraí, Jó, você serviu mesmo diante da luta, da dificuldade. O problema era sério, o caso era sério. Tirou tudo, perdeu família, riqueza, saúde, perdeu tudo, irmão, tudo que a gente valoriza o Jó perdeu. Ele só não perdeu a esposa, que ainda ficou do lado dele. E chegou uma hora que cansou também de ver o marido daquele jeito. Falou para ele: ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Chega, não aguento mais te ver desse jeito. Aí o Jó falou para ela: você está falando como uma louca, mulher. Deus é tudo na minha vida. Eu vim nu para o mundo, se eu voltar nu para o pó da terra, está tudo certo, ainda vivi. Olha que entendimento bonito. Aí o que aconteceu, pessoal? Jó 42:10: e Deus mudou o cativeiro do Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e deu ao Jó 2 vezes tudo que ele tinha antes. Se a Bíblia diz que ele já era o homem mais rico do Oriente antes de tudo que ele passou, agora ele era 2 vezes mais rico. Tudo que ele tinha de gado, de riqueza, Deus deu o dobro. Os filhos, Deus deu filhos abençoados ao Jó. Deu as 3 filhas dele, Késia, Queren-Hapuk e Gemima. Foram as 3 mulheres mais lindas do mundo, diz a Bíblia. De uma beleza ímpar, que não tinha igual. Prosperou, abençoou, deu tudo de novo para o Jó 2 vezes mais. Por quê, pastor? Porque o Jó perdeu tudo só por servir a Deus. Então vai acontecer às vezes com a gente. Colocou na parede, passou para servir a Deus, eu estou perdendo tudo. Fica firme, irmão, que Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar, porque Deus é Deus. Ele não é alguém que vai te abandonar e te deixar sozinho. Não, vai te abençoar em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao nosso Senhor. Uma água que jorra sem fim. Vai dizendo: Senhor, eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.